Olá, sejam... Para, vem um pouquinho mais pra cá. Isso, perfeito. Se você puder nem respirar, pra mim tá perfeito. Ah, sim, claro. Olá, sejam bem-vindos ao canal Prosper por Josi Judice. Dando continuidade à série Competências de Liderança, hoje nós vamos falar sobre resolução, administração de conflitos. Mas antes eu queria que você prestasse atenção nesta imagem. E aí, qual dos cachorrinhos você é? O marronzinho, sempre atacando, sempre arrumando confusão? Ou o branquinho, na defensiva? Sempre se escondendo, sempre arrumando um jeito de não arrumar conflitos. E aí, qual deles você é? Sob uma circunstância e uma situação de conflito, nós temos várias possibilidades de posicionamento e de ação. Algumas pessoas fogem de conflitos, evitam conflito a todo custo. Outras pessoas, alguns líderes, enfrentam os conflitos e sendo o mais direto possível, realmente partindo para o confronto. Será que essas duas posições, qual delas é a melhor? Existem outras possibilidades? É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo, então falando sobre gestão de conflitos. Uma das competências mais essenciais para o líder moderno. Se você, líder, quer ter uma equipe de alta performance, se você quer ter melhores resultados na sua liderança, você precisa então querer aprender essa competência tão maravilhosa que é a gestão de conflito. E para dar início a algumas orientações e dicas sobre gestão de conflitos, primeiro você, líder, tem que entender que as pessoas são diferentes, têm histórias diferentes, crenças diferentes, experiências diferentes e significados diferentes às mesmas situações. Ou seja, você está com uma equipe de pessoas que, com histórias diferentes, crenças diferentes, contextos de vidas diferentes, e estão trabalhando juntas. Como administrar isso? Podem ter opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, podem ter entendimentos diferentes sobre o mesmo problema que vocês estão tentando resolver. Uma outra questão muito importante para se levar em conta quando a gente fala de gestão de conflito diz respeito, agora você, líder, a tomar cuidado com o ego, com o orgulho. Sabe aquela coisa de eu sou líder, eu sei, eu faço e aconteço? Líder, quanto mais você souber, quanto mais você crescer, mais humilde você precisa ser. O conhecimento, já diz Cortella, ele serve para encantar as pessoas e não para humilhar. Então, cuidado aqui nesse ponto. Uma terceira questão para se levar em conta, como líder e como solucionador, como resolutor, como alguém que está realmente comandando a sua equipe, você precisa aprender a ser firme no seu posicionamento, nas suas opiniões, na condução e resolução dos problemas e ao mesmo tempo ser gentil. Muitos líderes conseguem ser firmes, mas ao mesmo tempo chega a ser grosseiro, mal educado. Então essa não é a melhor forma de você se posicionar quando a gente fala em firmeza na resolução de conflitos. E eu fiz questão de listar para você, então, alguns indicadores, alguns comportamentos dessa competência gestão de conflitos. Vamos a elas? A primeira é: essa pessoa, esse líder que sabe gerenciar bem conflitos, é uma pessoa que leva em consideração o assunto versus as perspectivas das pessoas. Ou seja, ele não leva em consideração apenas a sua opinião, a sua resolução, a sua forma de resolver as coisas, mas também leve em consideração a forma do outro ou da equipe, Qual é a opinião do outro com relação a esse conflito? O que ele faria? O que ele está pensando sobre? Então, um líder que tem essa habilidade de gestão de conflitos, ele sabe levar em consideração a perspectiva de outros. Um segundo ponto, ele é geralmente objetivo na resolução de conflitos.
e ao mesmo tempo ele tenta ser o mais justo possível com as pessoas. Isso não é muito fácil, requer muita abertura, muita empatia e exercício. Exercitar, ser objetivo e ser justo. Um terceiro ponto, que esse talvez seja assim, a cerejinha do bolo, que é saber ter tato e consideração pelas pessoas, pela equipe, pela opinião de outros na resolução ou na condução de um projeto ou de uma situação que vocês têm que resolver. Então, tato e consideração pelas pessoas. Uma outra questão é oferecer a estrutura necessária para a sua equipe trabalhar. Muitas vezes os conflitos são gerados dentro das equipes e das organizações porque falta estrutura e começa a haver então uma disputa pelos recursos. Então você, líder, na medida do possível, deixe a estrutura 100% para a sua equipe poder trabalhar. Uma outra questão é velocidade. Quanto mais o líder demora para resolver um conflito, ou ele se faz de cego e não enxerga, não ouve, não presta atenção naquele conflito, pior vai ficando a consequência e a causa raiz daquele problema, daquele conflito, ele vai se perdendo ao longo do tempo. Então a dica aqui é a orientação clara. Surgiu um conflito, seja rápido, tenha velocidade para a resolução. E por último, não menos importante, o líder na gestão de conflitos, se ele tiver um comportamento de facilitador, se ele realmente vestir esse chapéu de facilitador, grandes chances de você como líder ser um excelente mediador de conflitos. E eu vou tirar a caneta. A tinha arrumado o ângulo, ela saiu de novo. Legal, eu gosto muito, gente. Trabalhar com a Josi é maravilhoso. É muito show! E muitos de vocês têm me procurado, a gente tem conversado e pedido dicas sobre essas competências. E aí eu resolvi trazer então para esta competência, que é gestão de conflitos, uma sugestão de leitura. Olha aqui. Você não pode evitar todos os conflitos, principalmente para aquelas pessoas que têm esse perfil de evitar. Olha, não entro numa briga por nada. Ele trouxe, o autor aqui, o Tim Ursany, acho que é assim que fala, tá? Ele trouxe aqui nesse livro algumas reflexões, alguns possíveis posicionamentos, algumas dores de você não resolver o conflito, o prazer de resolver, e ele faz, todo livro é feito de uma maneira a você ter exercícios e responder algumas questões. Então ele é bem prático e é uma leitura que vai te ajudar na resolução aí, na forma como você conduz a resolução de conflitos da sua equipe. Então fica aqui a dica de leitura. Vamos encerrar. Quando o vídeo é seu, o canal... Pessoal, espero muito ter... Encerrou, galera, é isso aí, sabe? Se preparou tanto pra... Espero ter contribuído então para você, líder, refletir, repensar o seu posicionamento frente aos conflitos que têm surgido na sua equipe. Logicamente, esse vídeo são apenas algumas dicas para você refletir, repensar. Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui, se inscreva nas nossas redes sociais e não perca o nosso próximo vídeo.